Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu oro para que este momento seja um momento de cura para meu irmão, para minha irmã. Que esta palavra, ela que é inspirada em Ti, Senhor, ela também me capacite para que eu possa cumprir o propósito pela qual o Senhor me chamou, que é pregar a Tua palavra. Que essa palavra entre no coração desta pessoa, Pai, para transformar, mudar, para mudar a história desta pessoa. Se ela estiver, Senhor, precisando da Tua paz, precisando da Tua alegria, se ela estiver, Senhor, precisando de um recomeço em sua vida, que esta palavra traga a força, a capacidade desta pessoa se levantar. Então, em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, chegando o entardecer, disse-lhes: passemos para o outro lado. Então, despediram a multidão e o levaram consigo, assim como estava no barco. Mas ali também havia outros barquinhos com ele. E levantou-se uma grande tempestade. Grave essa palavra, uma grande tempestade. Não é isso que nós estamos vivendo? Uma tempestade grande, uma tempestade global, fora as tempestades que você tem passado individualmente, familiarmente. As ondas atingiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez uma grande bonança. Perguntou-lhes: por que sois tão medrosos? Como não tendes fé? E ficaram muito atemorizados os discípulos e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Naquele dia, ao entardecer, diz o começo do versículo 35, Jesus já havia curado muitas pessoas. Jesus já havia pregado o evangelho do reino. Desde da manhã cedo até o entardecer. Provavelmente Jesus havia comido, talvez, feito um lanche, uma merenda, como diz aqui. E estava cansado. Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, a Bíblia diz que ele veio a este mundo e tomou uma forma humana. Mesmo ele sendo Deus, a Bíblia diz lá em Hebreus que um corpo foi preparado para que o próprio Deus viesse a este mundo e habitasse entre nós. Então Jesus passou a ter duas naturezas, a divina, porque Deus não pode deixar de ser Deus, mas também a humana. Ele estava limitado a um corpo natural deste mundo. E este corpo, ele cansa. Esse corpo, ele precisa de revigorar as energias. Este corpo precisa dormir
para poder renovar-lhe as forças. Então, Jesus estava cansado, já havia pregado, era esta a missão de Jesus, pregar o evangelho do reino. Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, Jesus estava apenas cumprindo a sua missão com muito êxito, com muita propriedade. E agora ele chama os seus discípulos e ele diz: passemos para o outro lado. O outro lado que Jesus está se referindo era um conglomerado de cidades chamado Decápolis. Dizem os pesquisadores que eram 10 cidades. E Jesus queria atravessar o mar da Galileia para ir a este lugar. Jesus não explicou para os discípulos o que ele queria fazer ali. Porque Deus, ele não precisa explicar para nós os seus planos, os seus propósitos. Porque Deus não é sujeito ao homem, mas o homem é sujeito a Deus. E nem sempre Deus fala o porquê que ele nos conduz a determinados lugares. Nem sempre ele diz o que ele espera, o que ele vai fazer quando nós chegarmos àquele lugar que ele nos mandou. Mas ele espera que nós o obedecemos. Mas ele espera que nós creiamos que ele está no controle de todas as coisas. Entenda bem, não era fácil para os discípulos atravessarem o mar naquele momento, porque por experiências, eles sabiam que aquele mar da Galileia, que na verdade não é um mar como nós conhecemos, é um grande lago, mas é chamado de Mar da Galileia. Aquele mar era cercado por montanhas e sempre ao entardecer havia conflito de ares, ar quente, ar frio, e com isso provocava uma tempestade. Então os discípulos, eles por experiência, eles sabiam que poderia passar por uma tempestade. Mas eles obedeceram. E é importante nós entendermos que Jesus entra no barco e vai descansar. Pega uma almofada, coloca sobre sua cabeça, vai para a popa do barco e ali ele começa a descansar. No versículo 36 diz: então despediram a multidão e o levaram consigo, assim como estava no barco, mas também havia outros barquinhos com ele. Olha que interessante. Foi Jesus que convidou eles a atravessarem o lago. Foi Jesus que os chamou. E é assim que Jesus faz conosco. Jesus nos chama. Jesus nos convida a caminharmos com ele, a estarmos vivendo a nossa vida, porque o barco aí nós podemos, em uma analogia, trazer para a nossa vida. Então Jesus se convida, ou nos convida a caminharmos com ele, de entregarmos a nossa vida a ele. E a palavra do Senhor diz que eles o levaram consigo, ou seja, Jesus faz o convite, mas somos nós que temos que aceitar e trazer Jesus para a nossa vida. Então eles colocaram Jesus no barco e o levaram consigo. Você entende isso? Você tem levado Jesus com você? Você tem deixado que Jesus esteja na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele não somente transforma o nosso ser, ele não somente muda a nossa história, como ele também influencia outras pessoas
através de nós. Olha o que diz o texto, que outros barquinhos também foram com Jesus, acompanhando o barco principal. Nós podemos entender que isso diz respeito à nossa vida com Deus, com Jesus estando dentro dela. E nesse mar da vida que nós estamos navegando, Jesus está no nosso barco. E outros barquinhos, quem sabe a sua família, os seus filhos, os seus amigos, colegas de trabalho, outros barquinhos também irão acompanhar a tua vida, porque você está com Jesus. E através de você, Jesus se manifesta para essas pessoas. Glória seja dada o nome de Jesus. No versículo 37 de Marcos, capítulo 4, diz: E levantou-se uma grande tempestade de vento. As ondas atingiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meu Deus! Agora os discípulos ficam confusos. Porque até então foi Jesus que convidou eles para irem ao outro lado daquele lugar onde eles estavam. E eles foram. Mas como todo mundo, todo ser humano, quando convida Jesus para entrar na sua vida, ele pensa assim: bom, então não vai ter mais tempestade. Não vai ter mais problema. A minha vida agora vai ser só navegar por este mundo e eu não vou sofrer nenhuma intempérie. Eu não vou sofrer nenhum problema. Eu não vou sofrer nenhuma dificuldade porque Jesus está no meu barco. Engana-se quem pensa assim. Se alguém te prometeu isso, esta pessoa ou pecou por ignorância ou pecou por malícia. Porque em nenhum lugar a palavra do Senhor nos diz que Ele vai nos livrar a tal ponto de não sofrermos as intempéries desta vida. Ao contrário, eu posso lembrar de José, que sofreu inúmeras situações, constrangimentos, quase foi morto, depois foi vendido, depois foi preso por uma acusação falsa, mas em cada momento de dificuldade, Deus ia trazendo experiência para José e fazendo ele crescer em graça, até que ele alcançou o propósito pela qual Deus o havia designado. Eu posso me lembrar de Daniel na cova dos leões. Eu posso me lembrar dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha de fogo. E quantos outros que passaram por problemas, homens de Deus, muitos até foram mortos, a Bíblia diz. E os apóstolos que foram presos, perseguidos, apedrejados. Porque, na verdade, meu amigo, minha amiga, meu irmão, o propósito de Deus é nos fortalecer para a eternidade. Nós podemos viver aqui 40 anos, 60 anos, 100 anos, ou quando muito, 120 anos. Muito difícil, na é verdade? Mas a vida passa. Porém, a eternidade não tem tempo e espaço. Deus nos prepara aqui para uma vida futura. Então, a tempestade veio. E os discípulos ficaram confusos. E usaram todos os seus recursos, toda a sua experiência, para se livrar daquele problema. Quem sabe correram, tiraram as velas, buscaram todos os meios dentro da sua capacidade humana para não ser sucumbido com a tempestade. No entanto, nada resolveu. O que isso nos faz pensar? Que neste barco da nossa vida, mesmo Jesus estando em nós, as tempestades virão.
As tempestades virão. E nós temos que estar preparados para ela. Mas a reflexão que nós temos que fazer, a lição que nós temos que tirar daqui, primeiro, que Jesus está em nós. Segundo, que Ele espera que creiamos que Ele nos livrará em meio à tempestade. Não da tempestade, mas em meio, na tempestade. Glória a Deus. Diante da tempestade, esses discípulos, eles começaram a ficar desesperados. Mas eles deveriam considerar algumas coisas. E eu coloquei aqui. Primeiro, diante da tempestade, os discípulos experimentados perceberam que todos os seus recursos e capacidades não eram suficientes para eles vencerem. Você já se encontrou nesta situação, onde você, diante de uma tempestade da vida, você vai buscar todos os recursos, ajuda possíveis, mas você não consegue vencer? Era o que estava acontecendo com eles. Segundo, as ondas estavam tão fortes que passavam por cima do barco. O que isso nos fala? Que às vezes o problema está tão grande, você já buscou todos os recursos, que ele começa a afetar a nossa alma. As ondas estavam entrando dentro do barco. Os problemas muitas vezes entram na nossa cabeça, na nossa mente e começam a nos perturbar. Começam a nos levar a um sentimento de desesperança, a um sentimento de desespero. É assim que acontece com muitas pessoas. Em terceiro, isso vai enchendo a nossa vida, vai enchendo a nossa alma de problemas. Mas aqueles discípulos deveriam considerar que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Olha o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Dormindo. Então despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa, mestre, que pereçamos? Meu amigo, minha amiga, preste atenção a este momento. Jesus convidou os seus discípulos para ir até o outro lado. Jesus estava cansado e foi dormir. A tempestade se alvoroçou, cresceu, as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. No entanto, Jesus estava dormindo. Uma certa vez, Jesus disse: Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como este mundo. Sabe por quê? Porque a paz deste mundo é só quando tudo está bem. Se você tem dinheiro, se você tem casa, se você tem carros, se você está vivendo uma vida regalada, então você está em paz. Jesus oferece uma paz que é diferente. É uma paz que, em meio às dificuldades, você consegue louvá-lo, você consegue dormir, você consegue ficar tranquilo, porque você está diante de um Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te livrar em meio a esses problemas. Jesus estava dormindo porque Jesus tinha paz. Jesus estava dormindo porque ele sabia que a missão que Deus entregara na mão dele ainda não havia chegado a hora. Jesus estava dormindo porque Jesus sabia e tinha certeza da sua relação com o Pai. Jesus estava dormindo porque Jesus sabia que ele iria chegar do outro lado do lago. Jesus estava dormindo porque Jesus confiava no Pai, confiava na missão que ele entregara, confiava que o Pai o guardaria.
Mas os discípulos estavam desesperados. Como você está agora, diante de toda essa situação? Talvez você esqueceu tudo que você prega. Talvez seu coração está aflito. Quando as coisas começaram a te cercar, quem sabe a notícia de alguém que infelizmente, lamentavelmente, foi tirado desta vida por causa deste mal. Quem sabe você começou a ficar desesperado. Quem sabe você está pensando assim, aonde está Deus? Ele está dormindo por acaso? Meu amigo, às vezes temos a sensação que Deus não está se importando conosco. Que Deus está dormindo, mas a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Ele sabe o momento certo para atuar. Todas as coisas estão no controle dele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Tudo está no controle das mãos de Deus. Como já ouvi várias vezes o Hernandes Dias Lopes, pastor, dizer assim, Deus não foi pego de surpresa. Sim, Deus não foi pego de surpresa diante desta situação. Não pense que Deus está dormindo. Não pense que Deus não está no controle das coisas. Ele está no controle de tudo. A tempestade estava forte. Mas há momentos na nossa vida que Deus aparentemente parece estar distante. Parece. Aparentemente, eu quis dizer. Sabe por quê? Tem uma passagem na Bíblia de uma mulher, Sírio-Fenícia, grega, que ela tinha uma filha que estava perturbada, endemoniada. E ela provavelmente ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. E pediu para que Jesus curasse a filha dela. E Jesus aparentemente não prestou atenção, mostrou desinteresse, porque Jesus esperava um posicionamento mais firme daquela mulher. E aí, quando ela insistiu, a Bíblia diz que Jesus, então, ele falou para ela que não era bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aquilo pareceu assim uma forma de desprezo para aquela mulher. Mas Jesus esperava provocar a fé naquela mulher e dar uma lição para os seus discípulos. Porque os judeus, eles desconsideravam os gentios. Quem não era judeu, eles chamavam de cães infiéis ou de cães gentios. Então, Jesus, ele veio primeiramente para os judeus, mas aquela mulher simbolizava a abertura que Jesus faria para nós que não éramos judeus. Então, ela disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha que atitude, que comportamento de fé. Ela não se intimidou. Alguns estudiosos dizem que a expressão que Jesus usou não foi de um cão vira-lata, de um cão sarnento, como geralmente os judeus se referiam aos gentios. Mas Jesus usou uma expressão no grego que se refere a cachorrinho de uma madame, por exemplo. Aquela mulher entendeu o tom de Jesus. Jesus não falou de modo grosseiro. Jesus não falou de modo desprezível. Ele apenas estava provocando a fé naquela mulher. E ele se admirou, porque aquela mulher, não sendo judia, ela demonstrou uma fé maior do que muitos que ali estavam. Então, aonde eu quero chegar? Aparentemente, Deus, em determinados momentos, parece estar distante de nós. Como se estivesse dormindo. Era o que aconteceu aqui, literalmente, quando Jesus estava no barco. Mas Jesus espera que tomemos uma atitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se importa. Os discípulos, não te importas, mestre?
Ele se importa. Ele se importa comigo, ele se importa com você. Ele se importa com você, mamãe, que está sofrendo. Você, papai, que tem lutado pela tua família. Você que está lutando por uma enfermidade. Ele se importa com você. Você que tem gastado todos os seus recursos para ser curado. Você que está, quem sabe, em um leito ou em uma cama, em depressão, angustiado. Deus se importa com você. Ele se importa com você. Pode parecer que ele está distante, pode parecer que ele está dormindo, mas ele não está. O guarda de Israel não dorme e não cochila. O que ele espera é que você tenha uma atitude de fé. Olha o que Jesus diz. Depois que ele repreendeu o mar, depois que ele repreendeu o vento, ele disse: por que sois tão covardes ou medrosos? Como não tendes fé? O que Jesus esperava deles? Jesus esperava que eles confiassem totalmente no Senhor. Eles deveriam considerar algumas coisas para confiar em Deus, assim como eu e você devemos considerar. Eu coloquei algumas coisas aqui que eles deveriam considerar para crer que Jesus o livraria. Primeiro, eles deveriam considerar as experiências anteriores de Jesus. Jesus já havia ressuscitado mortos, Jesus já havia multiplicado pães, Jesus havia, naquela parte da manhã do dia mesmo, Jesus já havia curado muitos doentes, expulsado muitos demônios. Jesus havia feito milagres que homem nenhum havia feito. Eles deveriam considerar isto. Eles não consideraram. Considere as experiências que você tem com Deus no passado. E agora, diante da situação que está vivendo, considere isso também. Não esqueça. Segundo lugar, eles deveriam considerar a verdade revelada de Jesus e a sua missão. Jesus não se revelou para todos, mas Jesus já havia se revelado para os seus discípulos. Uma certa vez, Filipe perguntou para Jesus, pediu para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece. Eu e o Pai somos um. Jesus já havia se identificado. Jesus já havia dito que a sua missão era vir a este mundo, mas que ele também seria morto, crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então eles deveriam considerar que a missão de Jesus não acabaria ali. Mas eles não consideraram. Terceiro lugar, eles deveriam considerar que se Jesus os chamou para atravessar aquele lago, Jesus também se responsabilizaria por eles. Se Jesus chamou você para fazer a sua obra, ou para fazer, melhor dizendo, a obra dele, se Jesus te chamou, se Jesus te enviou, se Jesus te deu uma palavra, não é quando vem as dificuldades, os problemas e a tempestade, você esqueça de tudo isso. Porque se ele te chamou, ele se responsabiliza. Ah, pastor, mas eu achei que eu não passaria por isso. Você vai passar. Mas você vai ser abençoado. E você vai ser livrado na hora da tentação. Louvado seja o nome de Jesus. Nem sempre Deus explica o porquê das coisas para nós. Jesus demonstrou o seu poder, repreendendo o vento e acalmando o mar. Jesus quer demonstrar esse poder para você nesta manhã. E eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo, o mesmo que usou Jesus naquele dia, que quer estar presente aqui na terra, na vida daqueles que creem no nome do Senhor, que esse Espírito Santo possa abençoar a sua vida agora. Eu vou pedir que você coloque a mão no teu coração. E eu quero fazer esta oração por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo
venha sobre a tua vida neste momento e traga paz ao teu coração. Meu Deus, meu Pai, eu não sei qual é o tamanho do problema que esta pessoa está passando. Qual é o tamanho do desespero que esta pessoa se encontra. Qual é o tamanho da dificuldade que essa pessoa está. Mas não sou eu que vou fazer esta obra. É o Senhor. É o Senhor que entra no lar desta pessoa agora. É o Senhor que traz o refrigério, a cura, o milagre para esta pessoa agora. É o Senhor que traz a libertação. Porque o Senhor prometeu na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. E mostrarei coisas novas e grandes. Em outra passagem, o Senhor nos prometeu que se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor viria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Deus grande e fiel, Deus grande e poderoso, nós oramos a Ti. Não oramos a um Deus pequeno, não oramos a um Deus limitado, nós oramos ao Todo-Poderoso. Aquele que pode fazer todas as coisas. Abençoa este lar. Cura esta pessoa. Liberta, Senhor, esta pessoa. Se ele está no vício, do álcool, das drogas. Se ele está preso ao vício do jogo. Liberta esta pessoa, Senhor. Eu oro por esta esposa que tem sofrido por causa do seu marido. Eu oro por esse marido que tem sofrido por causa da sua esposa. Eu oro para que o Espírito Santo traga paz a este lar. Entra no lar desta pessoa, Senhor, e traz a paz. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o teu amor, a tua graça, o teu poder esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo.